Que beleza, hein? Que beleza. Dia após ganhar clássico, dia após ganhar, dia após jogar bem. Era disso que a gente estava precisando. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Tô aqui em Brasília ainda. São 3h52 da manhã, olha só. Mas vamos lá, né, cara? Vamos gravar vídeo. Eu tô gravando vídeo pra soltar esse vídeo pela manhã na quinta-feira, porque o Fluminense venceu o Vasco e a gente precisa falar sobre algumas coisas. Então já chega deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal também, dá aquela moral aí pra gente, tá? Pra dar aquela passadinha aqui embaixo no botãozinho de compartilhar também, porque tudo isso é muito importante para nós. Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando do jogo de ontem. Eu queria abrir destacando um jogador, tá? Que é o Martinelli. Martinelli ontem jogou numa função que ele não fazia há um bom tempo. Fazia um certo tempo ali que ele não fazia essa função. Que é a função de primeiro volante, mas não tendo outro volante ao lado. Era a função de primeiro volante meio que formando um tripé de volante. Vou botar aí na tela só para vocês terem a noção de como estava escalada a equipe do Fluminense. Olha aí só, a nossa tendência é achar que o time do Fluminense estava escalado assim, né? Com o Fuentes na lateral esquerda, Thiago Santos e Thiago Silva na zaga, o Guga na lateral direita, aí o Hércules e o Martinelli de volante, o John Arias de meia, Canóbio de ponta esquerda, Riquelme de ponta direita e Germancano de centroavante. Só que quando o Fluminense tinha a bola e enfim, ele queria jogar em boa parte, ele não estava armado dessa maneira. O Fluminense estava armado mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Era mais ou menos assim. Boa parte do tempo, o Fluminense ficou armado nessa função aqui. E aí, você pode até pensar bem assim, pô, Gabriel, beleza, peraí. Então, quer dizer que o Hércules jogou de meia? Aham. O Hércules jogou no meio de campo, ao lado do John Arias. Pega vários momentos, é óbvio, né? Quando o John Arias corre mais pra frente, o Hércules corre um pouco mais pra trás, pega na marcação. Mas por que o Hércules jogou aqui tão adiantado assim? Só a inversão aqui é que o John Arias estava jogando do lado esquerdo, né? Mas também trocava várias vezes. Mas qual que era o principal motivo para isso daqui? Canóbio e John Arias trocavam de vez em quando. Tá? E o Canóbio é quem vinha fazer esse homem de meio de campo. O John Arias joga assim na Colômbia. E ele se sente mais à vontade jogando assim. E aí a gente vem pro ponto do Martinelli. O Martinelli se sentiu extremamente à vontade jogando ontem dessa maneira. Tanto no sentido de se sentir à vontade mesmo, dentro de campo, com posição, porque é uma posição que ele se sente à vontade. O Fluminense jogou assim, diversas vezes com o Odair Hellmann, que foi talvez uma das melhores fases do Matheus Martinelli no Fluminense, que é jogando com tripé de volante. O John Arias jogou de volante pela esquerda. Vários momentos ele estava lá atrás. Óbvio, às vezes ele subia para dar bote também. Quando ele dobrava aqui com o Germancano, o Canóbio abria na ponta e aí o Fluminense armava uma espécie de 4-2-4. Mas a boa parte do tempo não foi assim. Era um losango aqui no meio. O Germancano fechava o losango e tinha Canóbio um pouquinho mais centralizado e o Riquelme Felipe mais aberto. E o Matheus Martinelli foi muito bem. Foi uma partida boa de números, mas foi principalmente uma partida boa de impressão minha. Eu olhava o campo, ele fez bons desarmes, ousou, fez bons lançamentos, correu riscos porque não se esconde do jogo. Eu achei importante destacar, o Fio foi muito preciso destacando um ponto durante ainda o jogo, só para poder encerrar esse assunto do Martinelli, que se você parar para ver, qual foi o último grande jogo do Martinelli? Fla-Flu, 2-0 pelo Brasileirão. E aí fica aquela lição, né? Tem gente que fala que o Martinelli é um problema porque ele se esconde do jogo, sente jogo grande, jogador de condomínio. Convenhamos, né? Nos últimos 2 clássicos que a gente venceu, a gente tem grandes atuações do Martinelli. Só pra poder destacar, porque às vezes a gente, né, bate muito e é bom dar uma elogiada também. A parte de bater, a gente vai agora, tá? Para 2 lances que aconteceram no jogo. Não posso botar em tela cheia, deixa eu botar assim pequenininho que dá para poder ver. Primeiro, o lance do gol. De quem foi a culpa no lance do gol, hein? Porque o lance do gol que o Fluminense leva, instantaneamente todo mundo bota a culpa no Fuentes, inclusive eu. E acho que o Fuentes sente essa culpa, porque ele quem erra o drible.
Se você olhar o lance aí, ó, o Thiago Santos vai fazer inversão de jogo, o Fuentes tem dificuldade para dominar, no segundo tapa já perde a bola e acaba saindo o gol do Vasco na sequência. O Thiago Santos sai para dar o combate. Aqui embaixo, o Verratti toca no meio, depois do Thiago Silva, e aí o Coutinho já não tinha muito o que o Lima ou o que o Guga fazer por ali. Mas vamos voltar o lance. Olha só, é uma bola recuada até o Thiago Silva. O Thiago Silva tem o Thiago Santos sozinho. O Thiago Santos domina. E nesse momento aqui, o Paulinho corre já pra cima do Fuentes. O Thiago Santos domina, ajeita pra perna direita e tá o Paulinho correndo pra cima do Fuentes. Ó. E aí o Thiago Santos abaixa a cabeça e faz o lançamento pro Fuentes mesmo assim. O passe não era ali. Ah, Gabriel, mas ele ia tocar pra quem? Segurar a bola, não tinha ninguém correndo pra cima pra marcar ele. O erro é todinho do Thiago Santos, tá? Quer dizer, todinho não, Fuentes tem sua parte de erro. Tipo, Fuentes estivesse aqui, ó, dominou, a bola escapou, ele bicasse pra lateral, não ia sair o gol. Mas não é o padrão, né? O lateral não domina a bola e dá um bico pra lateral do nada. Ele acaba dominando, a bola não vem tão, né, redondinha quanto ele esperava, tenta o drible e aí é desarmado. O Fuentes tem culpa também. Mas o Thiago Santos, e ele ainda erra na recomposição aqui, o Thiago Santos. Porque, ó, ele tá aqui embaixo, é desarmado, né? O Paulinho fica com a bola. E ao invés dele cobrir ali, mais ou menos, tentar fechar a linha de passe pro Verratti, ele corre pra baixo. Olha aqui só. Ele poderia ter tentado correr pra trás e fechado a linha de passe pro Verratti, mas não, ele corre pra baixo, facilita o caminho do passe pro Verratti. Um erro completo do Thiago Santos. Mas falando de erro, né, do Thiago Santos, a gente precisa falar também do erro da Ferj. A Ferj acabou anunciando que teria VAR no Campeonato Brasileiro e não tá no Campeonato Carioca não tá tendo VAR, né? Vocês sabiam disso? Tá tendo VAR não. O Campeonato Carioca tá ruim. Que é a única explicação que eu tenho pra tanto erro de arbitragem, né? Olha esse lance aqui só. O John Arias aperta, ó, e aqui inclusive dá pra ver aquela mudança que eu falei que às vezes tinha, né? Hércules e Martinelli jogando lado a lado. Nesse bote do John Arias a gente viu isso algumas vezes. Erro do jogador do Vasco, erro do Jair. O John Arias dá o tapa e sofre a falta do Lucas Oliveira. Um carrinho por trás, por sinal que pegou forte no perna. Aí a gente olha e para no momento exato da falta. Eu te pergunto, qual seria a mínima chance do João Vitor, que é esse zagueiro chuteiro azul, chegar nessa bola depois do tapa do John Arias, chegar antes do John Arias tranquilamente para poder marcá-lo? Isso é zero, gente. Isso é zero. E o árbitro vem correndo, o péssimo Wagner do Nascimento Magalhães, e ele faz um gesto que acabou cortando aqui no vídeo, mas ele faz um gesto inicialmente parecendo que era que o John Arias não ia pro gol, ia pra linha de lado. Mas depois ele quer dizer que o zagueiro lá do outro lado ia chegar antes. Gente, qual a possibilidade do João Vitor chegar antes do John Arias nessa bola, gente? O John Arias deu tapa e ele ia levando. Era lance pra vermelho. A gente já cansou de ter jogador expulso assim em lance de vermelho. Mas, enfim. Aquele tipo de situação que irrita muito tudo que acontece. E a gente fica naquela pergunta também, né? Por onde anda Mário Bittencourt, né? Agora o Fluminense ganhou, mas a gente vai ver se a gente vai ter, porque já teve o lance contra o Botafogo, a expulsão do Barbosa que ele não deu, dá um soco na cara do Samuel Xavier, teve o pênalti em cima do Canóbio, é lance seguido de lance do Fluminense e nenhum é checado no VAR, gente. Não dá pra gente achar que é normal isso. Pelo amor de Deus. Enfim, tá? Vamos lá, mas a gente fala aqui agora pra poder fechar sobre o cálculo do Campeonato Carioca, porque a gente venceu o Vasco e essa vitória contra a equipe Cruz Maltina faz com que a gente precise ficar de olho nos outros jogos e, claro, a gente ainda assim precisa vencer os nossos 3 jogos, tá? Hoje à tarde tem Madureira e Sampaio Corrêa, tem Volta Redonda e Maricá, à noite, né, 8 da noite, e tem Nova Iguaçu e Botafogo. A classificação, eu tô olhando isso tudo aqui no aplicativo Flashscore, tá? Você pode baixá-lo também, tem link aqui na descrição. E importante falar, tá? É um aplicativo ótimo para você ver notícia e para fazer cálculo. Ouvindo também, eles têm, além das transmissões, do placar ao vivo, eles têm as transmissões ao vivo também. É bem legal, você clica ali no jogo e tem o áudio de alguém narrando o jogo, tá? É bem legal essa parte também. Então vamos lá, é o aplicativo ideal para você fazer as contas agora do Campeonato Carioca nessa reta final. O Fluminense é sexto. Vocês estão vendo que o Fluminense tem 8 jogos, Nova Iguaçu, Maricá, Volta Redonda, Flamengo, tudo tem 7. O Botafogo tem 6 jogos, joga nessa rodada e ainda precisa jogar na outra. Então tem 9 pontos. Sampaio Corrêa e Maricá e Madureira ainda também não jogaram nessa rodada, mas como eu falei, Sampaio Corrêa e Madureira
estão se enfrentando. Então os dois não passam o Fluminense. Vamos lá, tá? Basicamente o nosso olhar aqui para a tabela é a seguinte. O Fluminense tem 10 pontos. No jogo de hoje, o torcer por quem é muito simples. Madureira e Sampaio Corrêa, empate. Deixa os dois ficarem com 10 e não bota ninguém com 12. Não tem discussão. Volta Redonda e Maricá. Nesse caso aqui, pra mim, o cenário melhor aí vamos lá, é a escolha, tá? Deixa o Volta Redonda embora. Volta Redonda tem 13, o Fluminense tem 10, o Maricá tem 11. O pior resultado é a vitória do Maricá, tá? Até gostaria muito que o Maricá classificasse, mas, né? Tudo tem limite. O pior resultado é a vitória do Maricá, porque o Maricá iria 14 e o Volta Redonda já tem 13. Ou então, ou deixa o Volta Redonda para 16, e aí a gente não passa o Volta Redonda, a gente só precisa de uma vaga. Ou então torcer para o empate para assumir um ponto. O Nova Iguaçu e Botafogo, a conta também é muito simples. É empate. Aqui é e tem que ser empate. O Botafogo ainda tem clássico contra o Flamengo, ainda tem clássico contra o Vasco, pode acabar se complicando nesses jogos. A tabela não é muito facinha, né, do Botafogo. O Botafogo tem, deixa eu abrir aqui, tem calendário. Tem ainda, além de Flamengo e de Vasco aqui, né, entre os jogos da Recopa, ainda tem o Nova Iguaçu, que é um time que está na parte alta da tabela nesse jogo de agora, então o tropeço do Botafogo pode acontecer agora. Só que por que não é ideal que o Nova Iguaçu ganhe o Botafogo? Porque senão eles vão para 15. Então o cenário ideal seria terminar essa rodada aqui com Flamengo ganhando o Botafogo no jogo atrasado. A gente tem que ser Flamengo nessa e botar o Flamengo com 16 logo, e dane-se, deixa o Flamengo embora. O Flamengo tá jogando bem melhor. E aí o Flamengo estaria com 16 pontos. O Volta Redonda estaria com 13. Perdão, o Volta Redonda estaria com 14. O Vasco já jogou, tem 13. O Nova Iguaçu também teria 13, porque teria empatado com o Botafogo. O Maricá teria 12, porque teria empatado com o Volta Redonda. E o Fluminense teria 10, empatado com o Botafogo. O Botafogo estaria à frente por causa do saldo. E aí o Fluminense terminaria, e Madureira e Sampaio Corrêa também teriam 10. Ou seja, teria um empate quádruplo com 10 pontos e a distância até o G4 seria só de 3 pontos. Esse, pra mim, seria o cálculo matemático mais tranquilo. O Bangu conseguiu empatar com o Boa Vista, ou melhor, o Boa Vista se esforçou muito para empatar com o Bangu, né? O Bangu tá virtualmente rebaixado. Vai ter um confronto aí que vai chamar muita atenção no jogo contra o Madureira, né? Porque o Madureira tem 9 pontos, tá ali na parte de baixo também. Mas acho que a briga dele é no máximo com a Portuguesa. Mas o cálculo para a semifinal começa hoje, cara. Começou a nossa secação e a gente tem que vencer no sábado o Flamengo para continuar secando a galera e fazendo o cálculo. O retrato é esse. Mas antes de mais nada, baixa a Flashcore. O link tá aqui embaixo. Na descrição você pode ter um ótimo aplicativo de futebol. Beleza? É isso então, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, dar aquela passada aqui embaixo para comentar a sua opinião também. E é isso. Jogo em Brasília. Bom, inclusive, um abraço pra galera aqui de Brasília. Tá? Queria agradecer a todo o carinho que a gente recebeu aqui o tempo inteiro, eu e o Fio. Pô, eu diria que foi um dos lugares que a gente mais tirou foto, cara. A galera veio pedir foto com a gente. Eu acho isso maneiro pra caramba, porque é o carinho da galera. Durante o jogo a gente não consegue atender a galera toda, porque teve até uma galera na outra grade, né? A gente tava numa grade do lado de cá, que ficou lá, só que eu tinha que correr pra coletiva no pós-jogo. Quase não deu tempo de eu chegar na coletiva. Se vocês forem ver a coletiva, ela tá com o iniciozinho cortado, porque é uma loucura, porque a gente não tá aqui só curtindo, a gente tá trabalhando também. Mas só pedir desculpa a galera que não deu pra atender e tal, mas agradecer pra caramba o carinho de todo mundo com a gente. Beleza? Agora sim, tamo junto. Até a próxima. Valeu.